Colossenses 1, 18 a 23. Eu lerei na edição revista e atualizada, que é a mesma que está já sendo projetada diante de nós. Leamos a palavra do Senhor. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que o Senhor nos abençoe pela leitura da sua palavra. Como comentamos pela manhã, a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, ela tem como um dos seus grandes propósitos mostrar a centralidade de Jesus Cristo. Mostrar quem Cristo é enquanto centro de todas as coisas. O nosso tema da nossa mensagem é missão, missões e mandato. E para entender a nossa missão, para entender as missões e para entender a nossa função nesse mundo, nós devemos nos voltar em primeiro lugar para Cristo Jesus. Compreender quem Ele é e o que Ele fez e faz no mundo e em cada um de nós. Pela manhã, nós olhamos de forma detida para a primeira parte, missão. E você já deve ter observado aí no seu boletim que nós temos o resumo deste tema, dessa mensagem e dos 3 pontos dessa mensagem aí no seu boletim: missão, missões e mandatos. Pela manhã, olhamos de forma mais detida a missão. Mas quando nós falamos de missão, imediatamente pensamos na nossa missão, pensamos na grande comissão, pensamos no trabalho de evangelização mundial. Não é verdade? Contudo, eu quero desafiar você a entender a palavra missão no singular da perspectiva de Deus, da perspectiva da missão de Deus no mundo. Sim, Deus está em missão. O nosso Deus é um Deus missionário. E qual é a missão que Deus dá a si mesmo? E qual é a missão que o próprio Deus está cumprindo no seu mundo? Nessa realidade, na realidade na qual nós vivemos, nessa história, qual é a missão de Deus? Olhamos para o verso 20, principalmente, e identificamos aí no texto do apóstolo em Colossenses, capítulo 1, verso 20, que a missão de Deus no mundo é reconciliar consigo todas as coisas. E aí agora, como pela manhã eu não pude abarcar todos os 3 pontos, porque não era mesmo a proposta, não tínhamos tempo pela manhã, eu quero desafiar você a olhar os 3 M's, missão, missões e mandatos, à luz de 3 R's. E o primeiro R é reconciliação. Qual é a missão de Deus no mundo? Qual é a missão de Deus na história? Reconciliar consigo todas as coisas. A missão de Deus, então, qual é? Reconciliar. Missão de Deus? Reconciliar. Vamos deixar assim nos verbos, que vai ficar bem fácil da gente decorar, e eu espero que todo mundo lembre durante a semana. Algumas pessoas já falaram para mim: pastor, a pastoral está longa, né? Eu não consigo me livrar desse negócio de coisas longas, né? A pastoral está longa, pastor.
vai ficar difícil de fazer o PG durante a semana, então eu vou dar um resumo aqui para você. Missão de Deus, reconciliar. Missão, reconciliar. Ok? Grave isso, guarde isso, converse sobre isso no seu PGM nessa semana. Lembrando que você tem o roteiro do PGM no verso do boletim, na contracapa do boletim. Sim, a missão de Deus é reconciliar consigo todas as coisas. Deus está trabalhando para restaurar aquilo que se perdeu por causa do pecado, e essa obra divina de reconciliar consigo todas as coisas, Ele compartilha comigo e com você, e Ele nos convoca a nos engajarmos na sua missão. Quando observamos, por exemplo, a própria grande comissão, nós vemos que ela começa com a declaração da missão de Deus. Toda autoridade, todo poder me foi dado, tanto no céu como sobre a terra. Mateus 28, verso 18. Quando nós lemos isso na palavra do Senhor, nós devemos recordar e lembrar que a nossa missão, ela está respaldada na missão do próprio Deus. Ele está reivindicando a sua autoridade sobre todas as coisas. Por isso nós podemos e devemos concordar com o grande homem de Deus da virada do século XIX para o século XX, Abraham Kuyper, aquele que foi ministro e também foi estadista na Holanda, que disse: não há nenhum centímetro sequer que o Senhor Jesus não reclame, é meu. Todas as coisas lhe pertencem, todas as coisas estão debaixo da sua autoridade, tudo é dele, por ele e para ele. E a nossa missão é cooperar com Ele em submeter todas as coisas debaixo do seu senhorio. O próprio Cristo declarou isso para nós quando, na grande comissão, alguns chamam também de pequena comissão, mas não é o melhor nome, a comissão na versão de João, apenas um versículo. Poucos conhecem, todo mundo lembra de Marcos e de Mateus, mas as pessoas esquecem que João também tem comissão, que Lucas também tem comissão, e Lucas repete a comissão em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Em João, capítulo 20, verso 21, a comissão de João, nós lemos o Senhor Jesus dizendo aos seus apóstolos, e por extensão a mim e a você: assim como o Pai me enviou, eu os envio ao mundo. O Senhor nos enviou também, assim como Ele mesmo foi enviado. Você já parou para pensar o que seria de nós se Jesus Cristo não tivesse sido enviado? Você já parou para pensar o que seria da humanidade caída sem o Verbo encarnado? Estaríamos definitivamente perdidos, e a condenação que de fato é nossa, nos pertence, e é merecida, a condenação do inferno, ela seria impossível de ser revertida. Mas Cristo Jesus veio ao mundo, habitou entre nós, se fez um de nós em carne, e tendo realizado a sua obra de morrer e ressuscitar segundo as Escrituras, Ele comprou a nossa salvação e a nossa redenção. E após ter feito tudo isso, Ele diz para mim e para você: eu fui enviado para fazer a obra de Deus nesse mundo, e eu estou aqui realizando essa obra, e da mesma forma como eu fui enviado, eu envio vocês. Agora vejo vocês, agora é com vocês, a bola está com vocês. O que vocês farão com a bola nos seus pés? E isso nos leva então ao segundo M, o M de missões. Pastor, está muito parecido, missão e missões. Sim, mas essa distinção é muito importante e eu quero que você preste muita atenção. Até aqui falamos de missão no singular, olhamos para a missão de Deus, olhamos para aquilo que Deus está fazendo na história, de reconciliar consigo todas as coisas. Não se esqueça, missão, reconciliar. Missão de Deus, reconciliar. Mas o que nós queremos dizer quando falamos de missões, no plural? Ao falar de missões, queridos irmãos, estamos nos referindo ao papel da igreja na missão de Deus. O papel dessa corporação, dessa comunidade chamada igreja, a qual eu e você pertencemos.
Pertencemos à comunidade dos salvos e remidos pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Por isso fomos feitos igreja. Ah, pastor, mas eu conheço um amigo, um parente, um vizinho, que ele diz que é salvo por Jesus, mas ele não quer saber de igreja. Então eu te desafio nessa semana, você chegar para essa pessoa e falar: meu amigo, meu irmão, você está numa enrascada. Porque como você pode dizer que ama o noivo e odeia a noiva? Não existe isso. Não tem essa de crente em casa. Não existe esse negócio de desigrejado. Quer dizer, até existe desigrejado, mas não é crente desigrejado. Entende o que eu quero dizer? O crente mesmo, o verdadeiro cristão, ele tem a consciência da sua necessidade de viver no corpo. E mais do que isso, o verdadeiro cristão, ele tem a consciência que a sua própria identidade individual passa pelo pertencimento à comunidade cristã. E eu não sei se você tem esse sentimento, eu tenho isso de forma muito profunda. Eu não consigo imaginar a minha vida sem a igreja. E eu já passei por alguns problemas, por lutas, por decepções na igreja, como talvez você também já tenha passado. Mas não tem jeito, meu irmão. O crente, de verdade, ele anda com a igreja. Ele anda com a igreja. Agora, essa comunidade chamada igreja, como ela se encaixa na missão maior, na missão de Deus? Qual é o papel da igreja na missão de Deus? Volte mais uma vez para o texto do apóstolo Paulo, em Colossenses, sobretudo agora para a parte mais ao final do trecho que lemos no início. Lembrando que no verso 20, o apóstolo disse: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Verso 21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Preste atenção em 3 palavrinhas desse trecho aqui, que falam sobre missões. A primeira palavra é uma palavra que a gente já viu ali atrás, já vimos no verso 20. A palavra reconciliou. Ela aparece no verso 22. Agora, porém, vos reconciliou. Interpretação de texto, aquele velho exercício. Quem foi reconciliado e quem reconciliou? Deus nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. Quem foi reconciliado? Nós, eu e você. No caso aqui, Paulo está falando com os colossenses, com gente crente, com pessoas salvas, como nós também somos. Se você já teve esse encontro com Jesus, essa palavra também é para você. Jesus Cristo, que tem a primazia sobre todas as coisas, que tem o governo sobre todas as coisas, ele veio executar a sua obra neste mundo, e a obra que ele veio executar começa com a reconciliação dos seres humanos com Deus. Pela manhã falamos muito da reconciliação universal de Deus com todas as coisas. Sim, a missão de Deus, ela vai muito além da minha e da tua vida. Ela vai muito além de simplesmente nos arrancar do inferno. Jesus fez muito mais na cruz do que simplesmente nos arrancar do inferno. E quando a gente pensa que a única coisa que Jesus fez na cruz foi nos arrancar do inferno, a gente está pregando um evangelho centrado no homem. Entende o meu raciocínio? Quando a gente diz, por que Jesus veio? Jesus veio para me salvar. Então quer dizer que Jesus veio por causa de mim. Estão comigo?
Jesus veio para nos salvar? Sem dúvida. Só para nos salvar? Não. Ele veio fazer além do que apenas livrar pessoas do inferno. Algumas, aqueles que creem, porque os que não creem estão condenados. Ele veio fazer mais. Ele veio reconciliar consigo todas as coisas. Onde começa a reconciliação de Deus com todas as coisas? Com a reconciliação do homem com o seu Criador. E por que começa por aí? Porque a destruição da ordem criacional foi destruída aí. Quando foi que o mundo passou a padecer todos os seus males, todas as suas mazelas? Quando foi? Quando Adão tomou daquele fruto e o comeu. Naquele exato momento, a estrutura perfeita que Deus havia estabelecido para o universo foi desfigurada, foi deformada por causa do pecado do homem. E basta um olhar ao redor, um breve olhar ao redor, para ver que é exatamente isso que continua acontecendo. Por que as coisas dão errado? Qual é o grande problema do mundo? E existem respostas sofisticadas a essa pergunta, meu irmão. Quais são os grandes problemas do mundo? Várias propostas filosóficas, sociológicas, econômicas e etc. Mas a resposta a essa pergunta ela deveria ser extremamente breve, tão breve que ela cabe em 2 letras. O grande problema do mundo sou eu. O grande problema do mundo sou eu. O ser humano desfigura o mundo. O ser humano desconstrói a ordem criada de Deus, a qual ele disse é muito bom. E porque foi através da queda de um homem que o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, também é pela redenção do homem que a vida pode se manifestar e que a restauração pode acontecer. E se você um dia creu em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, você sabe exatamente do que eu estou falando. Não precisava, talvez, nem de toda essa explicação. Mas eu quero que você pegue a linha condutora aqui do nosso pensamento. Um dia alguém chegou para você e proclamou o Evangelho. Você lembra desse dia? Você lembra desse dia? Alguns talvez não vão lembrar. Eu não tenho como dizer para você qual foi a primeira vez que eu ouvi o Evangelho. Afinal de contas, isso deve ter acontecido quando eu estava ainda na barriga da minha mãe. Então, não tinha como lembrar naquela situação ali. Foram muitas e muitas vezes ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo a mensagem da cruz, glória a Deus por tantas oportunidades. Se você teve uma experiência de conversão já na maturidade, talvez você se lembre da primeira vez. Da primeira vez em que o Evangelho de Cristo Jesus foi pregado a você. Agora, se você se lembra ou não, você sabe muito bem que nesse ato de pregar o Evangelho, existem alguns elementos necessários. Existe o que prega, a quem é pregado e a mensagem que é pregada. Não é verdade? Alguém proclama a mensagem do Evangelho. Meu amigo, meu querido, para aí que eu vou falar algo importante para você. Você é pecador, Deus te ama, Jesus morreu por você. Se você crê nele, você vai ser salvo e a sua vida vai fazer sentido e você vai ter a eternidade garantida. Aqui é uma evangelização de 20 segundos. O que é isso? É alguém transmitindo uma mensagem para outro alguém. Alguém que ouve.
Afinal de contas, não adianta um pregador fiel, uma mensagem correta e ortodoxa, sendo pregada para ninguém. Precisamos pregar para alguém. E glória a Deus que os irmãos vieram nessa noite. E também por aqueles que acompanham na internet. Porque senão eu ia pregar para ninguém. Não ia adiantar. Você já parou para pensar o que é o ato de evangelizar? Quando nós evangelizamos, nós estamos num ato de reprodução. Qual é a mensagem que eu passo adiante? Aquela que eu recebi. A mensagem que eu recebi, eu passo adiante. Quer ver alguém matar a igreja? É interromper a corrente. Recebe a mensagem e transmite outra. Faça isso e você matou a igreja. Ela vai durar mais uma geração. E alguns dizem assim, pastor, mas a igreja do fulano está crescendo e ele está até atualizando a Bíblia. Vai durar uma geração, pode escrever. E não sou profeta. Eu só sei que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando você abandona o evangelho, acabou. Acabou a igreja. O papel da missão, o papel da igreja na missão de Deus, que são as missões, envolve a reconciliação pessoal do indivíduo com o seu Criador. Primeiro destaque. Segundo destaque é a palavra evangelho, no verso 23. É o evangelho que nos garante que estamos realizando de fato as nossas missões. O nosso papel na missão de Deus. Volta e meia eu converso com o pastor Felipe aí sobre os movimentos missionários. Não sou missionário, não me vejo com esse dom, mas considero o missionário o ouro da igreja. É aquele que a gente tem que jogar para cima, que a gente tem que tratar bem. O missionário é o ouro da igreja. Agora preste atenção, porque mesmo sendo o ouro da igreja, a gente tem que avaliar o missionário. Preste atenção. O apóstolo Paulo, o maior missionário da história da igreja, ele tem uma carta missionária. Tem várias cartas, e todas elas têm um teor missionário, mas uma em especial é a carta missionária do apóstolo Paulo. A típica carta missionária. Aquela que o missionário manda para pedir o sustento. O pastor Felipe, volta e meia, recebe umas aí, não é? E isso é digno, legítimo e bom. Sabe qual é a carta que o apóstolo Paulo escreve para pedir o sustento? A Epístola aos Romanos, que semana que vem a gente volta na exposição a ela, né, pastor? Sim, todo mundo fala, não, Romanos é a grande carta teológica de Paulo. É também. Sabe por quê? Porque na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo está dizendo assim, meus irmãos, eu preciso do seu dinheiro, preciso da sua ajuda, preciso da sua oração, preciso do seu apoio, porque eu quero chegar na Espanha. E a Espanha para ele era o confim do mundo, era o fim do mundo. Na perspectiva dele, era o fim do mundo. Eu quero ir para a Espanha, preciso de vocês. Mas o que ele escreve na sua carta pedindo o sustento? Ele diz, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque a justiça se manifesta pela fé. Porque está escrito, o justo viverá pela sua fé. E aí ele vai explicando a sua mensagem. Me assusta ver que muitas vezes a gente vai para congressos missionários, a gente vai falar de missões e só se trata de método, só se trata de estratégia, só se trata de marketing e ninguém fala do evangelho. Como assim? Não é a nossa estratégia que salva as pessoas, meu irmão. Não é a nossa
as nossas artimanhas, os nossos subterfúgios, os nossos instrumentos gerenciais, nada disso. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, a igreja missionária, ela precisa ser uma igreja calcada, alicerçada na sã doutrina. Por isso que a gente faz todo o esforço para alcançar o perdido, mas também fazemos grandes esforços para ensinar a Bíblia para você. Sabia disso? Se você não sabia, domingo que vem às 8h30 aqui à igreja e participe da escola bíblica discipuladora. Porque sem doutrina, a gente não tem nada. Porque se a gente não tem doutrina, a gente não tem a mensagem. O objetivo é a reconciliação, mas é o Evangelho que tem poder para transformação, para transformar alguém. E a última palavra que eu quero que você preste atenção no verso 23 é a palavra pregar, é o verbo pregar. Aqui na minha versão aparece no particípio pregado, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Essa palavra é uma palavra muito forte. Ela significa literalmente alguém que vai para a praça, que vai para um lugar público e proclama em alta voz. Alguém que berra a mensagem do seu rei. E faz isso abundantemente. A gente precisa lembrar que no mundo antigo não tinha internet, não tinha televisão, não tinha meios de comunicação em massa. Então, como o arauto, ele fazia para garantir que a sua missão estava cumprida. Ele ia para a praça, e conforme as pessoas vinham comprar e vender, ele repetia em alta voz, vez após vez, a mensagem do seu rei. Essa é a estratégia do Senhor para que reproduzamos aquilo que somos. O nosso chamado é o chamado de fazer discípulos. Qual é o cerne da grande comissão? Vão fazer discípulos. A gente poderia traduzir assim numa boa. Aquele texto lá de Mateus 28, 19. A história de traduzir indo está errado. Já garanto a vocês. Mas a gente poderia traduzir sem problema alguma. Vão fazer discípulos de todas as nações. É isso que Jesus diz para os seus primeiros discípulos e para nós também, porque os primeiros discípulos entenderam como aquela palavra. Sim, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer aquilo que o Senhor Jesus fez comigo. Ele me chamou para junto de si e Ele me ensinou a mensagem e então Ele me mandou a pregar. E me deu autoridade para fazer sinais, para expulsar demônios. Lembram-se disso? Marcos 3, a vocação dos apóstolos. Assim que Jesus fez com os 12. E assim, os 12 fizeram com mais alguns. Que fizeram com outros, e outros, e outros, e outros, e outros. Aí um belo dia alguém falou, lá nos Estados Unidos, vamos para o Brasil. Vamos pregar para os brasileiros. Não basta no Brasil ter uma igreja de americanos lá em Santa Bárbara do Oeste. Não basta. A gente precisa pregar para os brasileiros. Antes outros já tinham vindo de outras denominações. Uns vieram da Inglaterra, outros vieram da América do Norte, outros vieram da Alemanha. Muitos movimentos missionários que aconteceram na segunda metade do século XIX, na qual esses irmãos leram a Escritura e falaram, eu vou obedecer. E a maneira pela qual eu vou obedecer é ir ao Brasil evangelizar os brasileiros. E o casal Begby veio e plantou a igreja de Salvador. Outros vieram, Zachary Taylor, plantada a igreja do Rio. A igreja do Rio começou a segunda igreja, do Engenho de Dentro.
Os irmãos de Engenho de Dentro, lá no início do século XX, pegavam o trem da linha aqui, o trem está no mesmo lugar, desde aquela época. E às vezes eu tenho a impressão que não foi nem modernizado. Os caras pegavam lá no Engenho de Dentro e iam a Santa Cruz. Você sabia disso? Essa igreja começou em Santa Cruz? Engraçado, né? A primeira igreja batista de Campo Grande começou em Santa Cruz. E lá foi fundada, e lá foi plantada, e lá foi organizada, há quase 119 anos. Quem foi o primeiro pastor? Não foi brasileiro, quase não tinha brasileiro crente naquela época. Batista, então, tinha muito poucos. Foi um americano, Arthur Beriadeter, que foi missionário não só aqui, foi missionário em vários outros lugares, inclusive lá no Paraná, onde começou o Instituto Batista do Paraná, que hoje é a Faculdade Batista do Paraná. Plantou diversas igrejas em vários lugares, passou por aqui. Foi o primeiro pastor dessa igreja. E os irmãos vinham nesse trem aí, ó. Imagina, 120 anos atrás, como é que era esse negócio. Eles vinham até Santa Cruz. E sabe que horas eles vinham? Esse povo era muito crente, gente. Queria ser igual a eles. O cara fazia o culto da manhã lá no Engenho de Dentro, pegava o trem, vinha para Santa Cruz e evangelizava na rua, no sol. E depois voltava para o culto da noite. A fé de gente crente, que entendeu o seu papel e que nos deu um legado. E que passou para nós o bastão. Gerações e gerações já passaram por essa igreja. Ontem, sepultando a irmã Berenice, eu fiquei impressionado. 74 anos, membro dessa igreja. Ela foi batizada aqui pelo pastor Dutra aos 11 anos de idade. No mesmo mês que ela completou 11 anos de idade, observando ali, eu fiquei impressionado com aquilo. 74 anos, membro da mesma igreja. E os testemunhos quais eram? Ela ia visitar, ela comprava a Bíblia, ela distribuía a palavra de Deus. Tinha seus problemas, como nós temos também, todos nós temos, suas crises, suas questões, suas dificuldades. Mas gente fiel, que aquilo que recebeu, passou para frente. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Os discípulos entenderam isso. Os missionários que trouxeram o evangelho para o Brasil no século XIX entenderam isso. A pergunta é, eu e você entenderemos isso? No meio de tanta discussão esquisita que existe na missiologia, uma frase tem saltado aos olhos, que é, quando tudo é missões, nada é missões. Preste atenção nisso. Fazer missões não é fazer o que dá na nossa telha, o que eu acho bonito, legal, o que está na moda, o que pode ser que dê certo porque lá no vizinho deu certo. E aí eu chamo isso de missões, afinal de contas o DNA batista é missões. O DNA evangelical é missões. Vamos fazer isso não, meus irmãos. Fazer isso é quebrar a corrente. Fazer missões é proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Muitos dizem assim, não, temos que falar o evangelho todo, temos que entregar o evangelho todo para o homem todo. Está certo, é isso mesmo. Mas, por favor, não tire do contexto a frase. Os irmãos que escreveram essa frase lá no Pacto de Lausanne em 74, eles disseram com todas as letras, a tarefa primordial da igreja é a evangelização, que consiste em proclamar a reconciliação do homem com Deus através da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. E isso é recebido exclusivamente pela fé. A gente não precisa inventar nada.
Na verdade, se a gente inventar, a gente vai errar. Se a gente tentar inventar, vai dar ruim. Não vamos inventar nada. Aquilo que a gente recebeu, a gente vai passar para frente. Se a missão de Deus consiste em reconciliar, missões consiste em reproduzir. Grave isso. Missão, reconciliar. Missões, reproduzir. A gente poderia dar vários exemplos para você entender o que é reprodução, mas eu acho que você já sabe. Não é? É levar adiante aquilo que a gente recebeu. A gente não precisa criar nada. É simplesmente proclamar o Cristo morto e ressuscitado. Ah, mas isso não dá certo, a gente precisa de um negócio assim, grande, grandioso. Não dá certo? Aqui a gente. Os caras vieram dos Estados Unidos. Eu vou pregar para vocês. Já viu americano falando português? Não é esquisito? Nada contra os americanos, eu amo um monte, eu tenho um monte de amigo americano. Mas eles não se importaram com a barreira da língua, com a barreira da cultura, com a barreira do clima. Eles simplesmente vieram aqui entregar aquilo que haviam recebido. E mesmo com aquele sotaque esquisito, Deus fez a obra através do evangelho pregado. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então entendamos que o nosso papel é reproduzir. Pastor, o que isso tem a ver com o mês da ação social? Parece até que já chegou setembro. Parece até que já começou o mês de missões nacionais. Calma. Terceiro ponto, mandatos. Se o primeiro ponto, a gente fala da missão de Deus, que é reconciliar. O segundo ponto, nós falamos das nossas missões, que é reproduzir. O terceiro ponto, nós falamos dos nossos mandatos, do nosso mandato de refletir. Grave isso. Mandato de refletir. Para entendermos os mandatos, nós precisamos voltar ao Éden. Sim, precisamos voltar ao livro do Gênesis. Lá na história na história da criação, nós vemos que Deus criou um mundo perfeito. Porém, a partir dali, do capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que depois da queda, Deus está trabalhando para restaurar aquela perfeição que se perdeu por causa do pecado. Eu não sei se você já fez essa observação, mas a Bíblia Sagrada, ela começa com um jardim, e ela termina com a cidade jardim. Não é? Como é a Nova Jerusalém do final da Bíblia, do final do livro do Apocalipse? É uma cidade, sim, uma cidade enorme, num formato esquisito, né? Porque a descrição ali de João, na sua visão, é um cubo de cerca de 3.000 quilômetros de lado. Mas o apóstolo João, ele faz questão de registrar a sua visão com precisão, e ele diz que no centro da cidade está a árvore da vida. O lugar de destaque, o elemento de destaque da Nova Jerusalém é uma árvore. Mais uma vez a imagem do jardim. A Bíblia começa com o jardim e termina com o jardim. Só que um jardim no meio da cidade. Quem plantou o primeiro jardim? No Éden. Deus. Mas quem estabelece e levanta os muros das cidades? O homem. Aquilo que Deus fez a 2 mãos no Éden, Ele quer reconstruir a 4 mãos na consumação da história. Você percebe isso?
Deus está trabalhando pela restauração de todas as coisas. Aquilo que o pecado desfigurou, o Senhor quer recriar. Aquilo que o pecado desconstruiu, o Senhor quer refazer e reconstruir. E nós vivemos exatamente no meio da história da salvação, no meio da história da redenção, em que Deus está redimindo, reconciliando e restaurando tudo aquilo que foi danificado pela queda. Se Deus está restaurando tudo aquilo que foi danificado pela queda, eu preciso, como agente do reino de Deus, ser um elemento de restauração onde Ele me plantou. Onde Ele me colocou, eu preciso trabalhar para que o Éden esteja ali. Está comigo? A gente precisa, meu irmão, minha irmã, compreender o nosso papel de viver escatologicamente. De viver aqui, como se a gente já estivesse na Nova Jerusalém. Que viver aqui em Campo Grande, com todas as suas demandas, com todas as suas questões, com todos os seus problemas, devemos viver aqui como se já no céu estivéssemos. Como Deus queria que o homem vivesse no jardim, como a humanidade perfeita. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, criou homem e mulher, macho e fêmea, e disse para eles assim: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, governai sobre tudo aquilo que eu criei para vocês, tudo é de vocês, conduzam isso daí, vocês são os meus representantes, vocês são os meus gestores aqui. Eu coloco vocês como gerentes da criação. A partir do pecado, esse mandato, é isso que eu quero dizer por mandato, foi desfeito. Se missão é algo que a gente deve fazer, na verdade, missão é algo que Deus está fazendo, e missões é algo que nós devemos fazer. Os mandatos têm a ver com algo que nós somos enquanto seres humanos. E aí entra a ação social. O Evangelho é a base de tudo, porque ele nos reconcilia com Deus. Não podemos negligenciar o Evangelho. Não podemos colocar o Evangelho como elemento secundário de maneira alguma. Mas nós devemos lembrar que através do Evangelho ele cria uma nova humanidade. E a nova humanidade é vivida na igreja, entre a igreja. Então o mandamento de sede fecundos, enchei a terra, cuidem disso daí, o jardim é para vocês cuidarem, cultivarem. Tudo isso é feito para que vocês vivam de forma harmônica, em abundância, tendo muito. É assim que a igreja deve viver. Por isso a igreja dos Atos dos Apóstolos, ela pregava o Evangelho. Essa era a sua principal atividade. Era isso que fazia os olhos deles brilharem. Mas eles vendiam tudo que tinham e tinham tudo em comum. Eles repartiam o pão todos os dias de casa em casa. Não havia nenhum irmão que padecesse falta de qualquer coisa. E isso não era feito de forma compulsória e obrigatória. Todos faziam isso de forma voluntária. Era algo que as pessoas queriam fazer. Sabe por quê? Porque uma vez reconciliados com Deus, nós somos recriados por Deus, para vivermos novamente a humanidade que Ele queria que nós vivêssemos. O cristão, ele deve buscar viver a humanidade na sua plenitude. Ele deve buscar viver como homem do jardim. Porque eu e você estamos na direção da cidade jardim. Por isso, nós não podemos mais ser controlados pela inveja, pelo egoísmo, pela preguiça, pela inimizade, pela avareza, pela maldade, pela sensualidade. Tudo isso tem a ver com as obras da carne, descritas lá em Gálatas 5, 19 a 21.
Não, agora nós somos conduzidos pelo Espírito. E produzimos e revelamos o fruto do Espírito. Por isso, ao cuidarmos do necessitado, nós voltamos ao Éden e vivemos a humanidade que Deus planejou que vivêssemos, para a sua glória. Muitos dizem assim, não adianta ação social porque a gente ajuda hoje, amanhã o cara volta. O meu papel é viver como se no Éden estivesse. E acima de tudo, dar um único instrumento para que aquela pessoa saia do inferno na qual ela vive e venha para o Éden também. É por isso que a gente não pode confundir evangelização com ação social. Mas também é por isso que a gente deve fazer os dois. Entende? Porque se de um lado missões é aquilo que Deus me manda fazer, a ação social está dentro do mandato cultural, que é a identidade daquilo que eu devo ser enquanto ser humano redimido. Vamos relembrar? Missão, reconciliar. A missão de Deus é reconciliar consigo todas as coisas. Missões, reproduzir. Aquilo que eu recebi, a mensagem poderosa do Evangelho, eu devo levar adiante. E em terceiro lugar, o mandato, ele envolve refletir. Por que refletir? Porque Deus me criou a sua imagem e semelhança, para que eu reflita aqui nessa terra exatamente aquilo que Ele é. Um Deus amoroso, que cuida da sua criação e zela pelo bem de cada um de nós. A missão de Deus, de reconciliar consigo todas as coisas. As missões da igreja, de reproduzir discípulo de Jesus. O mandato de cada crente, de viver a humanidade que Deus planejou. Tudo isso redunda em honra e glória ao Senhor. Nós não existimos para nós mesmos, existimos para honrar o Senhor. Eu tenho visto que todas as distorções, todas as tensões que muitas vezes vemos entre missões e ação social, elas têm a ver com um propósito distorcido, torto, daquilo que fazemos. Muitos dizem assim, não, é a ação social que é a nossa tarefa, a nossa missão. E aí quando você vai a fundo, você vê que tem muito marketing. Você vê que tem muita propaganda. Você vê que tem muita busca pelo reconhecimento. Da mesma maneira, quando se faz aquele modelo missionário de estatística, aquele modelo matemático de missões, também está torto. Se perdeu de vista a glória de Deus. As missões e a ação social só fazem sentido se estiverem debaixo da grande missão de Deus, de reconciliar consigo todas as coisas. Contudo, não confundamos as coisas. As nossas missões exigem reproduzir discípulos de Jesus de acordo com o Evangelho. Mas uma vez salvos por Jesus Cristo, eu e você somos nova criatura e devemos viver de acordo com aquilo que Ele fez por nós e em nós. Que vivamos uma nova vida, que vivamos coerentes com a missão de Deus, com as missões que Ele nos deu enquanto povo de Deus e com o mandato que Ele nos deu como criados, criatura à sua imagem e semelhança.